Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 27 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim, e se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai, sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será posta no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nós poderíamos dizer assim, é um evangelho bastante exigente, exige muito de nós. Por quê? Porque nosso Senhor está pedindo para amar os inimigos, para fazer o bem aos que nos odeiam, né? A rezar por aqueles que nos caluniam. Se alguém der uma bofetada numa face, oferecer a outra, perdoar, fazer o bem, tudo o que nós desejamos que os outros nos façam, devemos fazer também aos outros. Mas veja, meu povo, se a gente olhar somente com os olhos humanos, a gente acha isso impossível. Só que aqui tem um detalhe muito importante que nós devemos entender. E eu digo para você, só consegue viver esta palavra quem tem vida interior. Quem não tem uma vida interior, uma vida espiritual, não consegue. Quem não tem uma vida interior, não consegue amar os inimigos, não consegue rezar pelos que o odeiam, pelos que caluniam, não consegue perdoar. Não. Não consegue ser misericordioso. Não, meu povo. Nós devemos entender que é por graça de Deus. Eu gosto sempre de lembrar Santo Agostinho quando dizia assim: Senhor, dá-me o que me pedes e pedis o que quiseres. Veja, o Senhor sempre nos dá aquilo que Ele nos pede. Se o Senhor está pedindo para nós amarmos os nossos inimigos, Ele vai nos dar essa graça. Mas para que a graça haja em mim, eu preciso ter vida interior. Ah, padre, mas eu rezo e não consigo. E eu tenho repetido uma frase esses últimos tempos. Nem todo aquele que reza tem vida interior. Nem todo aquele que reza tem vida interior. Ora,
Até nosso Senhor já falou. Por exemplo, a gente pegar o Evangelho segundo Mateus, nosso Senhor disse que tem gente que reza que não vai para o céu. E o Senhor disse isso, Pai? Disse. Aonde? Quando ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele está dizendo o quê? O que é dizer Senhor, Senhor? É rezar. Nem todo aquele que reza vai entrar no céu. Porque nem todo aquele que reza tem vida interior. Então, é a vida na graça, é a vida segundo o Espírito. E a vida que nós devemos fazer crescer. O nosso homem interior precisa progredir. A minha vida de oração me leva a uma profunda comunhão com Deus, amizade com Deus, intimidade com Deus, e essa comunhão de vida vai se estabelecendo dentro de mim e eu vou progredindo. Ora, se você quer entender isso, por exemplo, a doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreve, ela fala sobre as 7 moradas. O que são as 7 moradas? Veja, é justamente esse progresso na vida espiritual. Primeira morada, depois vou para a segunda, vou para a terceira. A vida espiritual é um processo de crescimento, de amadurecimento na graça. A vida da graça é a vida interior, que muita gente não tem. Por isso que muita gente que reza diz assim, eu rezo, eu já pedi tanto a Deus, mas não tem vida interior, não vai conseguir. E é tão importante falar sobre isso porque tem gente que não sabe o que é isso, tem gente que não vive o que é isso, tem gente que se esqueceu disso, tem gente que não dá atenção a isso, tem gente que não cuida da sua vida interior. Então, não vai viver nada disso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de hoje. Não vai. Tem gente que reza, mas que não perdoa. E às vezes julga os outros. E Jesus hoje está dizendo, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Tem gente que reza e condena. Tem gente que reza e julga. Tem gente que reza e não é perdoado. Aí Nosso Senhor está dizendo o quê? Nosso Senhor está dizendo assim, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Ou seja, se você não perdoa, você não será perdoado. Se você só julga, você vai ser julgado. É a medida. Mas veja, é tão difícil, Padre. É. Pois cuide da sua vida interior. Cuidemos, meu povo. Nos entreguemos cada vez mais à vida de oração, para que ela gere a intimidade com Deus, para que possamos progredir na vida espiritual e assim vivermos o que o Senhor nos pede, e aquilo que Ele nos pede, Ele nos dá. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.